Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui dando continuidade aos nossos contratos em espécie, comodato e mútuo, né? Que, na verdade, são espécies aí de empréstimos. Eu fiz uma pergunta para vocês no vídeo passado, né? E agora eu gostaria muito de saber a resposta. Será que aquele comodante, né? Ou seja, que está dando bem em empréstimo, ele tem mesmo que ser o dono da coisa emprestada? Ou será que não? Vamos ver, gente. Vou compartilhar aqui com vocês para a gente ver que não há essa necessidade, não, né? Não precisa ser o dono, não, né? Para ser o comodante, não há necessidade de que ostente aí essa condição de proprietário do bem, não, tá? É suficiente que tenha o direito de usar e fruir da coisa, para que tenha legitimidade para emprestá-la a quem quiser, né? Então, a gente vê que está muito mais ligado, né, com a questão mesmo do uso da posse, de ser legítima, né, essa posse, para que ele possa emprestar em comodato para uma outra pessoa, não necessariamente a propriedade, tá? Um outro exemplo, o locatário, né? O locatário ele pode emprestar a coisa locada para terceiros. Também isso é completamente legítimo, né? Dentro do nosso ordenamento. Quando a gente for falar lá de locação, também disciplinado no Código Civil, a gente vai ver que o locatário ele não necessita, né, dessa autorização do locador para dar a coisa aí em comodato, tá? Então, como o objetivo, pessoal, do comodato é permitir que o comodatário ele possa usar, né, e possa gozar da coisa emprestada, o comodante ele não precisa ser o proprietário da coisa, tá? Então, a gente sempre precisa ver também qual que é a finalidade, né? Qual que é a finalidade que aquele contrato está sendo firmado. Isso acontece porque a legitimidade material para conceder o comodato, ela não se liga à noção de propriedade, né? Bastando ser o comodante possuidor do bem, tá? Então não tem essa necessidade, né, de ser proprietário. Ele tem a posse? Sim. Ele possui o bem? Sim. Ele está dando, né, empréstimo para que outra pessoa possa usufruir e gozar daquele bem, tá? Por exemplo, o usufrutuário também ele pode transmitir essa posse, né, de um bem por meio de um comodato, né, para uma determinada pessoa. Aí a gente vê que não tem essa necessidade, né, da gente sempre pensar que esse bem está atrelado aí à questão da propriedade, né, pode ser um próprio direito aí, como esse, por exemplo, do usufruto que você pode transferir em comodato. Tudo bem até aqui, gente? Importante demais a gente fechar as principais características do comodato, deixar isso muito claro, né, para vocês. A gente falou da infungibilidade, que eu acho que a gente não vai esquecer mais, né? Infungível, lembre-se, né, daquele quadro que foi feito por um pintor muito famoso e foi emprestado, né, para aquela galeria de arte, com o tempo necessário para que essas pessoas possam, né, para que essa pessoa com quem foi firmado o contrato possa restituí-lo da mesma forma, do mesmo jeito, né? A gratuidade, ou seja, a onerosidade só para uma das partes, né? A outra, na verdade, vai fruir ali, usufruir também. A temporariedade é muito importante, não existe aí o comodato, né? Mesmo que seja por um tempo indeterminado, tem que ser um tempo razoável, né, para que aquele contrato ele tenha as suas finalidades cumpridas. O que não pode é por tempo, né, eternamente, isso não, né, pode ser que não tenha estipulado a data certa para poder terminar, mas ali dentro das convenções, do que foi estabelecido, né, do cumprimento do contrato, da finalidade, se a finalidade se esgotou, é óbvio que esse comodato também, ele terá que ser terminado, né, ou então, quando você já tem aí esse prazo determinado, essa temporariedade, ela tem que ser cumprida. A natureza real do contrato. Então, é importante também a gente falar dessa natureza real do contrato, ou seja, o contrato ele só vai acontecer a partir da entrega do bem, né? E a unilateralidade quanto aos efeitos obrigacionais. Nós vamos falar sobre todas elas agora, né? Na sequência também, e entender logo um pouquinho mais para frente, né? Como o mútuo aí ele vai diferir do comodato em alguns pontos específicos. Tá bom, pessoal? Então, compartilhando agora com vocês, nós vamos começar
com a fungibilidade. No caso do comodato, né, é infungível, ó, infungibilidade, tá? Essa infungibilidade do objeto, nós vamos tentar agora entrar um pouquinho mais, né, caracterizar um pouco melhor o que vem a ser esse bem infungível e por que é tão importante dentro do comodato a gente ter essa visão bem clara, tá? Então, a infungibilidade, pessoal, do objeto é uma das principais características do contrato de comodato. O bem infungível, ele pode ser móvel ou imóvel, como a gente já havia visto, né? E se caracterizará pela sua identidade e personificação próprias, tá? Então, é um bem que que ele é próprio. A gente vai ver, inclusive, que às vezes um bem fungível, ele pode se tornar um bem infungível. Já já a gente vê como que isso poderia acontecer. Mas o infungível é aquele que é característica própria, né? É aquele quadro que foi pintado ali, é aquela máquina de escrever que era do meu pai e que passou para mim e que hoje eu empresto para uma determinada pessoa. Eu não quero outra máquina de escrever, eu quero aquela máquina do meu pai, né? Porque ela traz ali uma série também de lembranças e recordações. Então, esse é o bem infungível. Isso vai caracterizar aí o comodato, tá? Então, eles vão se caracterizar justamente por essa individualidade. Com relação aos imóveis, foi aquilo que eu falei, né? Salvo algumas divergências extremamente, né, isoladas, o que se percebe, o que se entende aí, né, que os imóveis, eles não são absolutamente iguais. Então, por si só, a sua natureza, eles já seriam considerados bens infungíveis, tá? Com as suas características próprias. Em relação aos móveis, são fungíveis aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie ou qualidade e quantidade, né, de acordo com o artigo 85 do Código Civil. E infungíveis, os móveis que não admitem tal substituição, tá? Então, gente, eu acho que isso daí já está tranquilo aqui para a gente poder saber. Comodato, bens infungíveis. Então, podem ser infungíveis tanto móveis quanto imóveis, tá? O comodato, por extinção, por ocasião da extinção de um contrato, por exemplo, de comodato, vai restituir, né, no caso comodatário, perdão, ele vai ter que restituir o comodante exatamente com a mesma coisa entregue, com a coisa entregue, não pode ser outra, tá? Tal dever de restituir está diretamente ligado com a questão da infungibilidade. Então, é por isso que a gente está batendo aqui, né, nessa tecla dessa questão da infungibilidade, de ser tão importante, porque a restituição, na hora da cobrança, na hora dos valores, a gente vai ter que ver que essa restituição, ela vai ser da coisa que foi dada em comodato, tá? E aí, eu faço essa pergunta em relação ao bem fungível, né, que ele pode se tornar infungível? Pode sim, e nós vamos ver um exemplo dele, né? Vamos supor aí um livro que tenha, né, você tenha ganhado. Então, um livro, ele inicialmente, né, é um bem móvel, né, um bem material, mas é um bem material fungível. Tem vários livros iguais. Mas se esse livro, na verdade, ele for autografado, né, pelo autor, se tiver uma mensagem ali, né, direcionada para aquela pessoa dona daquele livro, então esse livro ele já vai trocar de figura, né? Então ele passa agora a ser um livro infungível, né? Próprio, específico, insubstituível, tá bom? A cédula do dinheiro retirada da circulação e guardada por colecionador é bem não fungível também, né? Então, vamos supor, quando a gente fala no dinheiro, né, e tudo, você pode, eu vou te dar 10 reais, né, tô te emprestando aqui 10 reais. Eu não vou te devolver os mesmos 10 reais ali, aquela nota, né, porque aquela nota é um bem fungível. Se eu pegar outra nota e te devolver, tudo bem, tá resolvido, é o nosso contrato aqui de mútuo. Só que, né, se essa nota, ela faz parte de uma coleção, né, foi guardada por um super colecionador, né, de não sei quantos anos atrás e tal, ela passa a não ser mais um bem fungível e sim um bem infungível. Além da não fungibilidade por convenção, ainda que fungíveis, o contrato de comodato pode ter por objeto coisas emprestadas para fins de ornamentação. É uma outra característica também do comodato, tá, gente?
que vocês podem ver, sendo cobrado em prova também. Eles dão muito exemplo, né, do bolo que vai ser utilizado numa festa, né? Então poderia ser uma ornamentação, um bolo que vai ser utilizado, ele vai ser emprestado, né? E depois ele vai ser restituído, ele vai ser emprestado só para aquela festa. Esses bens destinados à ornamentação, eles são fungíveis, né? Porque eu tenho ali uma determinada ornamentação, um vaso, que seja, né? Com arranjos decorativos de festa, por exemplo, e eles não vão se destinar ao consumo, né? Por isso, eles poderiam ser objeto de comodato. Mas ao final do contrato de comodato, será possível restituir exatamente a mesma coisa emprestada. Então, ainda que seja fungível, né, ou seja, possa ser substituído, eu não vou querer outra, eu não vou querer outra ornamentação, eu não vou querer aqueles bolos, né, que não são bolos de ornamentação mesmo, né, eu não vou querer outro, embora aquilo seja fungível, né, eu não vou querer outro, eu vou querer aquele mesmo, tá? Então, nesse caso aí, a gente pode, além dessa fungibilidade por convenção, como a gente falou, né, desse livro autografado também, ele também pode ter objeto, coisas emprestadas para fins de ornamentação. Nesse caso específico, o que a gente pretende é que o objeto que foi emprestado, ele seja restituído àquele mesmo objeto. Por isso, pode ser considerado um comodato, tá? Gente, no artigo 579, a gente vai ver que o requisito da infungibilidade, ele está lá, né, que vai definir aí o comodato. Além de ser infungível também, é necessário que a coisa seja inconsumível, porque os consumíveis, eles se destroem, né, ou se perdem com a substância. Então, como que você vai restituir o próprio bem depois, uma vez que eles já foram consumidos, destruídos, né, já se perderam aí, já perdeu a substância do bem, tá? E aí você vai perder essa possibilidade, né, dessa restituição com a mesma individualidade. Então, a impossibilidade de restituição da mesma coisa é incompatível com o comodato. Era isso que eu queria que vocês colocassem, então, aí na cabecinha de vocês, tá? Quando a gente falar, então, nessa impossibilidade de restituição do próprio bem, pode ser qualquer outro, vocês fazendo uma prova, né, vocês podem marcar qualquer outra alternativa menos o comodato. Porque o que o caracteriza é a própria infungibilidade, tá? Gratuidade, vamos falar aí um pouquinho dessa questão da gratuidade do comodato. O contrato de comodato, ele é gratuito ou benéfico. Não há que se cogitar em comodato oneroso. Por quê, gente? Porque a gente perde as características, né? Então, quando eu falo, olha, aquelas características importantes que a gente está estudando lá nos contratos em geral, elas vão ser aplicadas, né? E nos contratos em espécie. Então, é importante a gente saber que aqui no comodato não existe a onerosidade, né? A onerosidade, por que é importante a gente saber? Porque se fosse oneroso, a gente não estava falando em comodato, a gente estava falando numa locação. Quando você pega um determinado bem, entrega esse bem para uma outra pessoa, mas em contrapartida, você vai receber aí, né, prestações, contraprestações, você não está falando mais de empréstimo, você está falando sim de uma locação. Então, essas características são muito importantes. Então, a partir do momento que você define que o comodato, ele não é oneroso, você está dizendo o quê a respeito disso? Você está dizendo que ele não trata-se de uma locação, né? A locação é uma outra espécie, um outro contrato em espécie, que não é o que está sendo tratado ali naquela relação contratual. Tá bom? Então, o comodato, ele é necessariamente um contrato gratuito mesmo. Nos contratos benéficos ou gratuitos, o que acontece? Não há reciprocidade de vantagens e sacrifícios. Lembra que a gente falou no contrato de compra e venda? Eu tenho vantagem porque eu estou comprando um determinado bem, estou ganhando bem, mas eu tenho sacrifício porque eu estou pagando, né? Em contrapartida, a pessoa que está vendendo da mesma forma. No caso, uma das partes que obtém vantagem, no caso do comodato, né, ou proveito, e não suporta o sacrifício, no caso do comodato. Quando a gente fala, né, nesses contratos que são onerosos,
há essa reciprocidade aí, tá? No comodato, o comodatário, ele só obtém vantagens, porque é aquele que vai gozar, vai usufruir, que vai ficar com aquele bem, sem qualquer contraprestação, tá? Obviamente, é preciso devolver o bem em bom estado, mas não existe uma contraprestação aí, né, de, por exemplo, ter que pagar alguma coisa para ficar com esse bem, nada disso. O comodante, ele somente suporta o sacrifício porque ele ficará privado da posse direta do bem. Vou compartilhar aqui o slide com vocês. Então, esse comodante aí, ele somente vai suportar sacrifício porque ele vai ficar privado aí da posse direta do bem, né? Então, o sacrifício fica com ele, com o comodante, tá? E ele não vai ter benefício, porque, na verdade, depois só cabe a ele, né? Ele pode ter até prejuízo, se caso esse comodatário não devolver o bem da melhor maneira possível, como foi entregue, né? E aí vai ter uma outra consequência, mas em relação ao comodatário. Então, ao contrário, o contrato oneroso é aquele onde a gente já viu, né, que há vantagens e sacrifícios para ambos os contratantes. Há reciprocidade também de vantagens e sacrifícios. A vantagem de um corresponde ao sacrifício de outro e vice-versa, e nos contratos gratuitos, como nós vimos, isso não acontece. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Então, vamos embora. Olha, o comodato, ele é um contrato essencialmente gratuito, né? E aí a gente vai ver o artigo 114 do Código Civil, que vai tratar também, né, da questão da interpretação mais favorável, da responsabilidade civil, tá? Em relação ao regime jurídico desses contratos. Quanto a essa última questão, em decorrência de inadimplementos de contrato de comodato, os efeitos eles serão diferentes para o comodante e para o comodatário. O comodante só responde por dolo e o comodatário por dolo e culpa, tá? Então, tem essas duas situações aí, artigo 392, aí são os efeitos já dos contratos. O comodante, ele vai responder apenas por dolo e o comodatário vai responder por dolo e também vai responder por culpa, né, gente? Afinal de contas, é ele que ficou lá com aquele bem, pelo menos em relação à culpa, ele também terá que responder. E aí, como é que cai, né? Eu trouxe aqui para vocês para a gente poder analisar como é que caem essas questões, né? Na prova sobre comodato, sobre mútuo, né? Em relação a essa questão aí de empréstimos. Vamos ver lá, olha só. O comodato é um contrato que se caracteriza como um empréstimo de coisas fungíveis ou infungíveis, desde que gratuito, ou seja, o comodatário recebe e pode usar a coisa independentemente de pagamento de aluguel, arrendamento ou verba equivalente. Olha só, como visto acima, trata-se de contrato gratuito, mas que tem como objeto somente bens infungíveis. Certo ou errado, né? Então, é uma questão que pode parecer certa, né? Mas a gente tem que ter um cuidado ali, porque se você não souber que trata-se apenas de bens infungíveis, você vai achar que a questão está correta, porque ela traz praticamente todo o conceito aí de comodato. Só que a casquinha de banana tá lá, ó, como empréstimo de coisas fungíveis ou infungíveis, sendo que a gente viu que o comodato trata-se apenas de coisas infungíveis, tanto móveis quanto imóveis, tá? Então, fiquem ligados aí, de olho, né? É importante fazer exercício para ficar consolidado o que a gente está vendo aqui nessa parte teórica. Então, embora seja gratuito também, esse contrato, ele vai se diferenciar da doação, né? Por quê? Porque não há uma transferência do bem para o comodatário, mas uma cessão temporária, né, de coisa para o uso e gozo. Então, olha só que interessante, a gente pode imaginar o seguinte, né? A gente tem várias espécies de contratos, a gente já viu algumas delas, né? Como, por exemplo, a doação, a gente viu o contrato de compra e venda, e estamos vendo agora o comodato. Então, a gente percebe que são características pequenas que vão diferir uma das outras, né? Então, se no caso da doação, o que vai diferir? Se ambos, eles não vão ser são contratos unilaterais, são contratos gratuitos, tanto um quanto o outro.
quanto o outro, né? O que difere, na verdade, o comodato da doação é que o comodato há um prazo. Nós vimos, há um prazo aí, né? Ou mesmo que seja indeterminado, ele vai terminar quando aquela finalidade do contrato terminar. Ao passo que a doação, ela não vai terminar mais, né? Ela foi dado mesmo, né, para uma determinada pessoa, tá? Mas será que pode haver o comodato com encargo, gente? Será? O que vocês acham? Vamos ver? Compartilhar aqui com vocês novamente. O que acontece? A gente tem que ter cuidado para não confundir, né? O que vem a ser o encargo com aquelas contraprestações, né? Então, uma eventual imposição de um determinado encargo, né, não vai descaracterizar o comodato. Então, vamos supor, uma pessoa está morando em um determinado prédio lá, né, em comodato, e aí foi estipulado entre o comodante e o comodatário o seguinte: olha, o comodatário, você pode pagar aí, por exemplo, o condomínio? Ah, beleza, eu pago sim, não tem problema nenhum. Então, foi criado um determinado encargo, mas que não vai descaracterizar o comodato, nesse caso. Por quê? Porque ele não está pagando as prestações, né? Não está pagando o aluguel, né? Ele simplesmente está contribuindo ali com com um encargo que seria o condomínio, tá? Então, o comodato modal ou com encargo é o seguinte: para manter a natureza jurídica de comodato, é essencial, então, que esse encargo ou modo não se caracterize como contraprestação, que seria aí, no caso, por exemplo, dos aluguéis, como eu falei. Então, a gente precisa ter uma cautela aí para que o encargo ou o modo não se transforme em contraprestação ao comodante, tá? Sob pena de se descaracterizar o comodato, tá, gente? Aí tem várias implicações, né? Quando descaracteriza, aí você vai ter já um problema com a posse, né? Nós estamos falando aqui dentro dos contratos legais, o que é estipulado por um e para o outro, o que é cumprido. Agora, se alguma dessas características, né, elas forem descumpridas, você descaracteriza o contrato, e descaracterizando o contrato, obviamente, você vai ter efeitos jurídicos em relação a isso, tá? Então, atribui-se ao beneficiário um encargo correspondente a um dever jurídico específico, como nos exemplos de pagamento de taxa condominial. Tudo bem, não tem problema nenhum, não vai descaracterizar o comodato, né? Os impostos no empréstimo gratuito de um imóvel residencial, tá? Não vai desnaturar aí o comodato, por se tratar de uma obrigação ligada muito mais à conservação da coisa, não correspondendo a uma contraprestação em favor do benfeitor. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Tá? São características aí importantes do comodato. A temporariedade, né? Que é aquela característica essencial do contrato também, porque tanto quanto a fungibilidade tem uma conexão aí com ela. O comodante, o que ele vai fazer? Ele vai ceder ao comodatário o direito de uso e gozo, mas temporário da coisa, que nós falamos. Se não for temporário, é uma doação, então descaracterizou o comodato. Ao final do contrato, o que acontece? O comodatário ele é obrigado a restituir a coisa singular e devidamente personificada, tá? A natureza, como nós dissemos, é um contrato também de natureza real, né? A entrega da coisa é um requisito essencial para que exista a constituição do contrato de comodato. Sem a entrega da coisa, não há o comodato, né? Então, nós vimos lá que, por exemplo, um contrato de compra e venda. Nesse contrato de compra e venda, eu não preciso entregar a coisa em si. Agora, aqui, para caracterizar o contrato, né, eu preciso entregar a coisa, por isso ele tem essa natureza real. Tá? Não basta o consenso, né, o acordo de vontades, como, por exemplo, no acordo, no contrato, né, que nós acabamos de falar agora de compra e venda. Tá? É essencial que haja a tradição do objeto. Então, pessoal, o artigo 579, né, que é o artigo que vai trazer todas as características, ele fala, né, que, na verdade, o comodato, ele perfaz-se com a tradição do objeto, ou seja, de forma
constitui e passa a existir como tal somente após a entrega efetiva do objeto. Então, é com a entrega que a gente vai ter aí a caracterização do comodato, tá? Se houver a transferência da posse e a entrega da coisa, estará formado o contrato. Em caso contrário, isso não existirá. Então, é muito importante que, dentro do contrato real, né, como nós vimos também, a gente vai ter as negociações preliminares, obviamente, né, como a gente tem em todos os contratos, depois a gente vai ter a proposta, depois a gente vai ter a aceitação, e aí, nesse contrato, quando a gente tem aceitação naqueles contratos, né, consensuais, eles já estão feitos, mas no contrato real, além da aceitação, é necessário também que a gente tenha aí a entrega da coisa, caracterizando aí um contrato real. Tudo bem? Os contratos reais, eles são excepcionais, tá? A gente pode citar aí o comodato, o mútuo, o depósito. Nós vamos ver que o mútuo também, ele vai ser dessa mesma forma, ou seja, ele só vai existir a partir do momento da tradição. Unilateralidade está ligada aos efeitos obrigacionais. O comodato é um contrato unilateral. Vimos isso aí, né? A formação. A gente vê que vários contratos têm formação. Todo contrato, na verdade, tem formação bilateral e plurilateral. Por quê? Porque ele é feito ali entre duas pessoas ou mais, né? Então, na formação, ele é bilateral. Agora, em relação aos efeitos, ele pode ser bilateral ou pode ser unilateral. E quando a gente fala dessa unilateralidade, é quando não há reciprocidade, né? Ou correlação de obrigações. Ou seja, um está suportando, né, todas as obrigações, e o outro não, está aí só com os benefícios, tá? Em relação a esses efeitos, o que a gente tem? A gente tem um credor e tem um devedor, né? O contratante credor apenas é titular de direitos e o contratante devedor de deveres jurídicos específicos e obrigacionais. Uma parte ela é detentora de direitos e a outra é apenas detentora de obrigações, né? Então, assim, o comodatário, ele se dá bem nesse sentido. Se ele souber conservar a coisa direitinho, ele se dá bem, porque ele não tem nenhum tipo de obrigação. Então, no comodato, o comodatário, ele terá a obrigação de devolver a coisa ao final do contrato, né? Não havendo prazo ou após o prazo necessário para o uso concedido. Está lá no artigo 581, falando dessas questões do prazo. Bem como a obrigação da conservação da coisa emprestada, podendo utilizá-la de acordo com os termos do contrato e a natureza. O comodante, o que ele tem, gente? Ele tem o direito subjetivo de receber o bem de volta, né? Tá lá no contrato direitinho especificado que esse bem, ele vai ter que ser restituído assim que acabar o prazo do contrato. Ou, no caso, né, de um contrato indeterminado, como nós falamos, assim que passar o tempo necessário, né, ou seja, que esse contrato ele já tenha cumprido a sua finalidade, entende-se que esse bem ele tem que ser restituído. Os contratos unilaterais, eles vão ter um regime próprio jurídico, tá, pessoal? Na maioria, os contratos são bilaterais, mas aqui, nesse contrato espécie relacionado de comodato, relacionado com o comodato, né, e o mútuo também, ele vai ter essa característica aí de ser um contrato unilateral. Os contratos unilaterais, por exemplo, vamos compartilhar aqui com vocês. Os contratos unilaterais, eles não pode no contratos unilaterais o sujeito, o contraente, invocar institutos jurídicos específicos, né? É uma situação que a gente vai ver ainda aqui na nossa aula de contrato em espécie. E aí há um credor e um devedor nos contratos unilaterais. Tal meio de defesa indireta de mérito é compatível apenas com os contratos bilaterais, ou seja, o que está dizendo aqui? É que tem disposto no artigo 476, né, do Código Civil, está dizendo o seguinte, que nos contratos unilaterais, eu não posso, antes de cumprir a minha obrigação, nos contratos bilaterais, perdão, eu não posso, antes de cumprir a minha obrigação, exigir que o outro cumpra, tá?
ele não tem essa obrigação, ou seja, se é bilateral, ambos têm que cumprir com as obrigações da mesma forma. Nos unilaterais não existe essa reciprocidade de prestações, tá? Então, as obrigações e os direitos, eles são interdependentes e vinculados. Nos contratos bilaterais, a obrigação de um contratante é causa da obrigação do outro, já vimos isso daqui, tá? E no caso, em regra, não há vedação legal para o subcomodato, como a gente viu, né? Eu falei da sublocação e a gente tem o subcomodato. Até porque, pelo fato, né, de envolver a entrega, a subcontratação seria sempre viável. Então, nós vimos, né, que a pessoa não precisa nem ser dona para ela não precisa nem ser proprietário, mas basta que tenha ali aquela posse, né, e a partir daquela posse, ela possa fazer essa subcontratação aí, né. Bom, gente, nós estamos quase finalizando esse nosso segundo vídeo. Aqui eu quero chamar atenção para vocês, né, que o objeto de convenção entre o comodante e o comodatário tem que ficar muito, muito claro, né, o que eles estão ali especificando, né, qual que é o objeto, até porque esse objeto é único e é infungível. O comodatário, ele poderia emprestar também a coisa a terceiro, isso não é vedado, ele não precisa ser o dono, não há necessidade, né, de que ele seja o dono. No caso do comodato, ele deverá prevalecer o pactuado pelas partes no contrato. Então, o contrato, né, ele continua sendo soberano, né? Então, assim, é sempre importante entender o que prevaleceu, o que foi pactuado entre as partes. Em caso de silêncio, somente mediante análise da finalidade do comodato, dos interesses dos contratantes, do contexto e das peculiaridades do caso concreto, é que poderá se definir se o contrato tinha natureza pessoal ou não. O comodato pode ser intui personae, se celebrado em favor e no interesse exclusivo da pessoa, do comodatário. Então, aqui o que eu queria fechar com vocês, né, nesse último vídeo, é essa questão. É possível, sim, que o comodatário, né, ele possa emprestar a coisa a terceiro, tá? Desde que seja expressamente autorizado pelo comodante. Não há necessidade, né, daquele que está emprestando ser dono de nada, né? Se ele tiver aquela posse ali, ele pode sim passar para uma outra pessoa, emprestar para essa outra pessoa na modalidade aí do comodato. Tudo bem, pessoal? Entendido até aqui? Né? Qualquer dúvida, por favor, mandem mensagem lá no meu e-mail que eu respondo as dúvidas de vocês. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho, né, como é que vai ficar essa questão do comodato no caso de tutela, curatela, administração em geral. E vamos ver também as principais características do contrato de mútuo. Então, eu espero você no nosso próximo vídeo. Vai lá para conferir.